Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 27 de abril. Agora na Espanha são 10 horas e 44 minutos, no Brasil 5 e 44 da manhã. Vejam a violência da movimentação da BTC no gráfico de 4 horas. Depois eu vou reportar como ficou o gráfico no diário. Aqui no 4 horas a gente estava fazendo um pump aqui, chegamos a bater ontem em 30.036, de repente a BTC agulhou para baixo aqui da base da nossa canaleta virtual de alta, chegou a estressar a primeira lower, mas travou exatamente na base dessa canaleta virtual de alta que segue plenamente vigente. Vocês vejam que a gente fez a mínima ontem, naquela mega agulhada, em 27.235. E a mínima anterior, do último teste da base dessa canaleta, tinha ficado em 26.942. Eu reportei aqui naquela análise relâmpago que eu fiz logo depois desse dump aqui, que se a gente perdesse o fundo de 26.942, ficaria feio para a BTC, porque revogaria essa canaleta virtual de alta. Inclusive eu reportei que se perdesse eu voltaria a qualquer hora da madrugada, mas não perdeu. Agora parece que a gente está desenhando topos descendentes, fundos ascendentes. Isso aqui está virando uma subfigura triangular gigante aqui no 4 horas, na base dessa canaleta virtual de alta, que provavelmente vai voltar a estressar em direção à aresta superior aqui na extensão, podendo buscar algo em torno de acima de 34, talvez até 36 mil dólares. Agora eu vou pular para o gráfico diário. Vocês vejam que a nossa cunha triangular foi religiosamente respeitada. Ontem a gente chegou a estressar a aresta superior em 30.036 e estressamos a aresta inferior dessa cunha. Ontem foi bizarra. Do topo ao fundo, ontem a BTC ostentou uma variação de 9,74%. Foi bizarra a movimentação da BTC ontem. Hoje, agora, a gente está desenhando um corpo real comprador muito interessante. Então, a próxima parada é 29.890 ou 29.000. E não pode bater até 30 mil dólares de novo. Eu acho difícil a gente romper hoje, revogar a aresta superior. É bem provável que a BTC agora fique espremida entre a mediana do canal de Keltner, que está em 28.600, e a aresta superior aqui na projeção, que está entre 29.800 e 29.600. Agora a BTC está a 29.067 dólares. No intraday, a BTC tá um reloginho hoje. Já ofertei mais de 12 sinais no Copy Trade hoje. Fecharam todos no gain. E na sala de sinais ontem, os sinais fecharam no gain, mesmo com aquela brutal volatilidade, com lucro no bolso dos assinantes. Hoje eu vou ofertar mais sinais no Copy Trade, deixa eu dar um ponto seguro. Quando a gente estressou aqui a primeira lower aqui, eu já abri uns 12 sinais no Copy Trade, todos fecharam no gain. Já eu vou ofertar sinal na sala de sinais, também vai ser lucro no bolso dos assinantes. Agora a BTC está um pouquinho acima da VWAP, não é um ponto seguro de entrada. Na seara fática, mais um gigante do mercado financeiro tradicional vai entrar na Web3 via Polygon Matic. O fundo de investimentos da Franklin Templeton, que administra mais de 1,4 trilhão de dólares sob gestão deles, vai entrar na Web3 via ecossistema Polygon Matic. E a Kraken também desafia os reguladores norte-americanos, e agora eles estão questionando a última normativa da Receita Federal norte-americana no sentido de que esse ato normativo estaria determinando que usuários reportassem lucro em relação a criptoativos que ainda estariam na carteira. Na verdade, se a referência da Receita Federal norte-americana é o dólar, esse eventual lucro só deveria ser reportado se os usuários vendessem esse criptoativo. Enfim, essa última normativa da Receita Federal norte-americana acabou por promover esse questionamento da Kraken, que acredita que o escopo da Receita Federal norte-americana é por via oblíqua
inibir a indústria criptográfica. É mais um órgão regulador norte-americano, além da SEC, do regulador bancário que está liquidando ou fechando bancos que tenham relação com criptoativos, e agora a Receita Federal norte-americana imprimindo um viés muito obtuso, por assim dizer, com relação à declaração de criptoativos. É mais um capítulo da briga entre reguladores norte-americanos e a indústria criptográfica. E o banco de investimentos H.C. Wainwright, com sede em Nova York, diz que o inverno cripto acabou. Segundo o banco, é recomendada a compra de ações da Coinbase. O analista Mike Colonesi, analista da Wainwright, escreveu que os preços da BTC subiram mais de 60% somente nesse ano, indicando que o inverno dos criptoativos terminou e o próximo ciclo pode levar a BTC para além de 100 mil dólares. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a Câmara Federal norte-americana aprova o projeto que aumenta o teto da dívida norte-americana e agora vai negociar com Joe Biden o corte nas despesas. Para o mundo cripto, isso é muito bom. Essa dívida norte-americana, que agora vai avançar de 31,5 trilhões, vai para quase 35 trilhões, nunca vai ser paga. O teto da dívida elevou a autorização para endividamento norte-americano para um patamar muito acima do próprio PIB americano. Isso aqui com certeza vai ser objeto de um calote via inflação, por assim dizer. E para o mundo cripto, essa possibilidade de criação de débito ad infinitum é muito bom. E é surpreendente o número de jovens americanos que frequentam ou respeitam algum culto ou liturgia. Um estudo encomendado pelo Wall Street Journal dá conta de que pelo menos 1/3 dos jovens americanos de 18 a 25 anos frequentam alguma liturgia ou culto religioso. A rabina Nicole Guzik, de Los Angeles, disse que nunca tantos jovens frequentaram os cultos de Shabá às sextas-feiras. Ou seja, tudo isso, segundo esse estudo, é decorrência direta da pandemia, porque para essa geração foi a primeira crise real que eles enfrentaram. As gerações anteriores enfrentaram graves crises econômicas, alguns até fome e guerras mundiais, mas o fato é que essa geração, pela primeira vez, encarou uma crise que envolveu perdas de entes queridos. Muitos perderam os pais, avós e talvez por isso o aumento na fé entre os jovens norte-americanos. E a Coreia do Sul entra num acordo com os Estados Unidos sobre o uso potencial de armas nucleares. Seul concordou em não desenvolver o próprio arsenal nuclear diante da ameaça imposta pela Coreia do Norte, que sabidamente detém o artefato nuclear, e os Estados Unidos entram num acordo. Provavelmente eles vão alocar ogivas nucleares à disposição de ambas as forças sul-coreanas e americanas para uma eventualidade de um ataque vindo dos norte-coreanos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. Aqui no diário, ancorado pela banda de VWAP mensal, vocês vejam que mais uma vez o nosso suporte no patamar de 27 mil dólares foi testado nesse candle bizarro de ontem. Desculpa, eu estou no 6 horas. Aqui no 6 horas, vocês vejam que esse candle bizarro aqui de ontem, onde a mínima bateu 27.235, foi testado mais uma vez. A linha de defesa desse suporte em 27 mil dólares é algo assim inacreditável. A BTC bate ali, se aproxima de 27 mil dólares, tem uma parede de compra defendendo o preço e devolvendo ele para o patamar de 29 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.